Bom, boa noite, a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de todos e todas que estão aqui comigo. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo mais esse dia, né? E que bom, porque nós, graças a Deus, nós sempre temos uma palavra para podermos compartilhar, uma palavra do Senhor para podermos compartilhar. E como eu sempre digo, é um privilégio, né? Não é algo penoso, não é algo pesado, não é algo doloroso, mas pelo contrário, é sempre um privilégio poder servir ao Senhor, poder falar do Senhor para a vida de cada um e de cada uma. Amém? Sejam então muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live Prioridades de hoje, do qual nós vamos abordar o tema Vencendo a Crise, né? A crise está aí, ela já não está há pouco tempo, nós já temos um bom tempo de crise e a grande verdade é que a maioria das pessoas acharam que depois desse tempo todo, que agora, né, no final do ano, todo mundo já estaria tranquilo, todo mundo já estaria em paz, que a crise já teria passado, que a pandemia já teria passado, que as coisas já teriam voltado ao normal, mas a verdade é que isso não aconteceu e o pior é que nós estamos enfrentando agora uma onda maior do que a anterior, né? Então, pelo que se diz os especialistas, né, da área, nós estamos enfrentando e enfrentaremos uma segunda onda pior do que a primeira. Bom, isso é para a gente ficar com medo, se assustar, ficar apavorado? Com certeza não, né? Porque como já diz um ditado popular, quem tem Cristo não tem crise, né? Então, nós que acreditamos em Cristo, acreditamos na palavra de Deus, não é que a gente não tema as coisas que acontecem, mas nós confiamos totalmente no Senhor e sabemos que apesar dos nossos medos, e nós temos medos, né? Deus, Ele está sob o controle de todas as coisas. Então é justamente nisso que nós acreditamos e é isso então que nós compartilhamos como pessoas de fé, como pessoas que de fato creem na palavra do Senhor. Amém? Bom, falando um pouquinho a respeito disso, é lógico que a gente precisa então ir para a palavra, né? Ir para a Bíblia, para que a gente possa ver, será que o que nós estamos vivendo hoje é algo inédito? Será que o que nós estamos vivendo hoje nunca aconteceu, né? Um povo, uma nação, ou mesmo o mundo enfrentando uma crise tremenda. Será que os povos antigos nunca tiveram que passar por situações parecidas? Algo que a gente possa se espelhar, ver e aprender com eles? Bom, a resposta é que sim. Muitas e muitas vezes na história da humanidade, as nações, e inclusive o povo de Deus, enfrentaram crises tremendas, né? E eu quero começar com o texto de Isaías, que nos ensina um pouco a respeito de quem o profeta Isaías, nesse texto que nós vamos ler, lá no capítulo 33, eu vou ler dos versículos 14 ao versículo 16, apenas 3 versículos, né? Isaías capítulo 33, versículos 14, 15 e 16. Aqui o profeta Isaías ele faz um pequeno paralelo com relação à diferença, né, entre quem crê e quem não crê na palavra, quem crê e quem não crê na Bíblia, né, diante de situações difíceis. Bom, Isaías capítulo 33, dos versículos 14 ao versículo 16, diz assim: em Sião, os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará
com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Bom, aqui o profeta Isaías ele faz um pequeno paralelo, né, falando a respeito da diferença entre quem crê e quem não crê, né, em Deus. Quem crê e quem não crê na palavra de Deus. Não é apenas acreditar que Deus existe, tá bem, irmãos? Vamos deixar uma coisa clara aqui. Quando nós falamos em pessoas que creem, muitos dizem assim, eu creio. Crê exatamente no quê? Essa que é a grande pergunta. No que exatamente você crê? Ah, eu creio em Deus. Bom, crer em Deus, muitas pessoas podem dizer que creem em Deus simplesmente pelo fato de que acreditam que Deus existe. Mas deixa eu te contar uma novidade. O diabo também acredita que Deus existe. Aliás, ele acredita mais que Deus existe do que muitas outras pessoas. E isso não faz dele um servo de Deus, isso não faz dele uma pessoa salva, isso não faz dele um crente. Apesar que ele crê. Ele crê em Deus. E o diabo não apenas crê que Deus existe, mas também acredita em tudo que Deus fala. Porque ele sabe melhor do que ninguém que Deus não mente. E que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nem por isso ele tem salvação. Nem por isso ele está no grupo, né? Como eu estou falando aqui do trecho do livro de Isaías, nem por isso ele está aqui no grupo das pessoas que creem. Então, crer aqui, quando Isaías faz um paralelo entre os que creem e os que não creem, ele não está dizendo simplesmente das pessoas que acreditam que Deus existe. Ele está falando de fato nas pessoas que creem em Deus. E quando se fala em crer em Deus, significa acreditar que Ele existe, acreditar na sua palavra e andar na sua palavra. Essa é a diferença entre os crentes verdadeiros e o próprio diabo. Por quê? Porque tanto o diabo quanto os crentes acreditam que Deus existe. Tanto o diabo quanto os crentes acreditam que a palavra de Deus é verdadeira. A diferença é que o diabo não obedece. A diferença é que ele não caminha nos caminhos do Senhor, ele anda completamente ao contrário. É aí que está a diferença, né? E vou só reforçar aqui a questão do texto de Isaías, né? Que diz assim, vou ler numa outra versão. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Tá? Então aqui o profeta Isaías ele faz aqui um paralelo então a respeito da diferença entre as pessoas que creem e não creem. E aqui ele está falando de um período complicado, um período de crise também, em que o povo estava vivendo. E ele está dizendo, olha, quem vai se safar de todos esses problemas? É só aqueles que de fato caminham retamente. Só aqueles que de fato creem e caminham conforme Deus orienta. Esses poderão se livrar do mal que assola. Esses poderão usufruir da provisão de Deus, que ele fala ali no final
de que o alimento e a água não vai faltar. Deus suprirá, né, as necessidades daqueles que de fato têm o temor do Senhor. Bom, falando nisso e falando em crise, nós temos um outro profeta, que é o profeta Jeremias, que foi um profeta que foi chamado para servir ao Senhor num período de crise, num período muito complicado. Aliás, Jeremias foi chamado por Deus para poder chamar a atenção do povo de Judá, né, de Jerusalém, de Judá, porque o reino estava dividido, e eu quero aqui já colocar algumas semelhanças com esse período, com o período que nós estamos vivendo, né? Então você pega ali, Israel estava dividida entre Reino do Sul e Reino do Norte, e o profeta Jeremias, ele era um profeta que estava profetizando ali no Reino do Sul, em Judá, né? Então o reino já estava dividido, já existia divisão no reino, e não sei, né, se alguém já percebeu alguma mera semelhança aí. O Brasil, nós sabemos, o Brasil está bem dividido, né? E isso já não é de agora, já vem de algum tempo. E só essa divisão já começa a criar, a tirar muitas vezes o empenho das pessoas em se ajudarem, em fazer com que o Brasil, o país, de uma forma geral, cresça, passe pelos seus problemas, né? Então, só a simples divisão do povo já é um grande mal, né, para a própria nação. Aqui a nação estava dividida. E se já não bastasse a nação estar dividida, o povo cristão, o povo crente, né? Jesus não tinha vindo ainda, então não era cristão. O povo crente, o povo de Deus, estava muito corrompido. Então Jeremias, ele se viu ali numa situação muito complicada, porque Deus chamou ele para pregar, Deus chamou ele para falar com o povo, um povo de uma nação que já estava dividida, um povo que estava corrompido, muito no pecado, na idolatria, e ele tinha que chegar para esse povo e falar: voltem atrás do que vocês estão fazendo. Vocês estão mergulhados no pecado. Imagina a situação de Jeremias, né? Ter que chegar para o povo e falar: olha, se vocês não quiserem ser destruídos, vocês precisam se render ao Senhor, vocês precisam voltar atrás das suas práticas, vocês precisam corrigir o seu caminho, porque vocês estão permitindo que o pecado entre na sua vida. Vocês estão permitindo que o inimigo haja na vida de vocês. Vocês estão permitindo essas coisas. Vocês estão permitindo que o pecado entre na casa de vocês. Vocês estão permitindo que o pecado tome conta da vida de vocês. Porque vocês estão praticando o mal, vocês estão praticando coisas que Deus já havia orientado que não eram para ser feitas. Bom, e Jeremias, então, ele é chamado por Deus para pregar e para profetizar para o povo de Judá e chamar a atenção do povo de Judá, para o povo de Judá voltar a obedecer o Senhor. Mas o profeta Jeremias estava percebendo que isso não estava acontecendo, que não estava dando certo, que ele pregava, que ele falava, mas que o povo não ouvia. Ou que o povo escutava, né? Que a gente fala a diferença entre ouvir e escutar, né? Escutar é assim: eu estou falando aqui e eu estou vendo que tem algumas pessoas online me assistindo, e algumas pessoas podem estar apenas me escutando, ou seja, estão ali escutando o que eu estou falando, mas não significa que o que eu falar de fato vai trazer alguma mudança de mente ou de atitude para a sua vida. Então isso é escutar, né? Quando a gente diz assim, entrou aqui e saiu aqui, eu escutei, né? Ouvir é diferente. Ouvir é diferente, é quando entra aqui e fica aqui, e fica aqui. E é trabalhado na nossa vida, gera mudança na nossa vida, né? Por isso que a Bíblia muitas vezes ela chama a atenção, ela diz assim: ouça, quem tem ouvidos, ouça, né? Ouvir, de fato ouvir, né?
aquilo que está sendo dito e colocar de fato em prática. Bom, acontece que Jeremias estava falando, estava pregando, estava falando, só que ele estava percebendo que o povo não estava ouvindo. O povo não estava ouvindo, né? E eu quero citar 2 textos aqui em que demonstram esse sentimento de Jeremias. Aliás, Jeremias ele é chamado de o profeta chorão, né? E isso devido aos lamentos mesmo de Jeremias, que são muito observados tanto no livro de Jeremias quanto no livro de Lamentações, quanto justamente a isso. A Jeremias dizendo, eu recebo a palavra do Senhor, eu transmito a palavra do Senhor, mas ninguém me escuta, ninguém me ouve, né? E eu ouço muitas vezes, né, pastores e líderes e até outras pessoas dizendo, mas eu falo da palavra, eu falo da Bíblia, mas as pessoas não escutam. Eu falo assim, bom, esse não é um privilégio seu, né? Esse não é um privilégio seu. Todos nós que fomos chamados para ensinar, que fomos chamados a aconselhar, a pregar, nós sofremos com isso, né? De recebermos de Deus e muitas vezes ficamos maravilhados, eu mesmo fico muito maravilhado, todas as vezes que Deus fala comigo, né? Diariamente eu fico maravilhado com Deus falando comigo e muitas vezes eu venho muito animado para poder transmitir a palavra do Senhor, só que, é claro, eu como todas as outras pessoas que pregam a palavra, que transmitem a palavra, nós observamos que muitas vezes nós falamos, mas não somos ouvidos, é que muitas vezes não somos ouvidos, né? Então isso é um fato, e foi um fato também que Jeremias, o profeta Jeremias, observou no seu tempo. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque o meu povo cometeu 2 males, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Bom, nossa, um texto curtinho, mas de tremenda profundidade. Se vocês observaram, é um texto de tremenda profundidade. Olha a observação de Jeremias com relação ao povo, né? Justamente com relação a esse fato dele pregar e não ser ouvido, e de como o povo está vivendo, de como o povo está caminhando. Pelas observações de Jeremias, e aqui na verdade não é só uma observação de Jeremias, porque na verdade é o próprio Deus falando através de Jeremias. Porque ele diz assim, porque o meu povo, quando ele diz assim, o meu povo, né, Jeremias não tem povo. Quem tem povo é Deus, né? É igual nós mesmos pastores, né? É comum a gente ouvir assim, porque o meu rebanho, a minha igreja, né? Mas de fato, nós não temos rebanho e nós não temos igreja, né? Eu não tenho igreja, eu não tenho rebanho, né? Eu pertenço à igreja porque eu sou a igreja, eu sou parte da igreja de Cristo, né? Então eu não tenho uma igreja, porque na verdade eu sou parte dela, né? E eu não tenho, mesmo sendo pastor, eu não tenho um rebanho, né? Eu pastorei um rebanho que não é meu, o rebanho é do Senhor. E aqui Jeremias, ele observa muito bem isso, né? Quando ele diz aqui, porque o meu povo, ele não está se referindo a ele mesmo, que ele tem um povo, mas as palavras de Deus, né? Deus falando, porque o meu povo cometeu 2 males. Então Deus está falando através do profeta Jeremias, dizendo que o seu povo, o povo dele, povo de Deus, cometeu 2 males. O primeiro, abandonaram ele, a fonte de água viva. Abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Interessante. Bom, e isso não é muito difícil da gente observar, né? No começo da pandemia, eu disse algo para você, igreja. Eu disse algo para vocês. No início da pandemia eu falei, olha, eu não vou dizer que foi Deus quem enviou essa pandemia, né? Até porque
Seria muita pretensão minha dizer isso, sem que Deus tivesse me falado. O fato é que a pandemia existe, certo? O fato é que a pandemia existe. Assim como existiu uma crise aqui com o povo de Israel. A pandemia existe. E Deus permitiu que ela existisse. O que nós precisamos saber é o que Deus quer de nós com relação a isso, né? Agora, o que eu posso dizer para vocês, que foi o que eu disse para vocês lá no começo da pandemia, é: essa pandemia vai revelar o caráter das pessoas. Essa pandemia vai revelar, de fato, quem é e quem não é. Quem é e quem não é cristão. Quem é e quem não é igreja. Essa pandemia vai revelar. E de fato vem revelando. E de fato ela vem revelando, né? Porque a gente consegue observar. Ah, pastor, está julgando? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma diferença entre julgar e constatar. Eu não julgo nada. Até porque eu nem devo fazer isso. Deus já me orientou a não julgar ninguém. Orientou a mim e a você a não julgarmos ninguém. Porém, Deus também nos orientou a observarmos as coisas e orientarmos. Senão, qual é a função do pastor? Não é verdade? Nós precisamos observar e orientar. E essa foi uma orientação, essa foi uma observação que eu fiz no começo da pandemia. Muitos de vocês devem se lembrar, porque eu repeti isso, inclusive, outras vezes. Que durante essa pandemia, muitos se auto-revelariam. Porque a própria crise faz mostrar aquilo que existe dentro de nós, vai acabar revelando aquilo que existe dentro de nós. Então aqui, Jeremias, ele fala sobre esses dois males do povo, em que Deus observou dois males no povo. Um, que eles o abandonaram, assim como a gente vê hoje muitas pessoas abandonando a Deus, desanimando de Deus, né? E justificam das mais diversas formas possíveis, né? Querem justificar, colocar o seu desânimo em outras áreas, quando na verdade o desânimo é de Deus. Estão desanimando de Deus, né? Tentar justificar ou tentar dar desculpas são só formas de demonstrar que na verdade estão desanimadas de Deus, né? E acabam então abandonando ao Senhor, mesmo que digam que não. As suas ações revelam isso. As suas próprias ações revelam isso. E quando ele diz ali sobre o segundo mal, né, que cavaram cisternas e cisternas rachadas que não retêm as águas, né? Então ele diz primeiro que eles o abandonaram e ele é a fonte de água viva. Fonte de água viva, né? Se a gente pegar lá quando Cristo fala com a mulher samaritana, ele diz assim: aquele que beber da minha água nunca mais sentirá sede. Eu sou a fonte de água viva. Aquele que beber de mim nunca mais sentirá sede. Se você abandona a Deus, mesmo que você não tenha total convicção disso, né? Mas como que nós abandonamos Deus? Não é só quando a gente diz assim: eu estou saindo da igreja, eu estou fora da igreja, ou qualquer outra coisa assim do tipo. Muitas vezes a gente abandona a Deus estando mesmo dentro da igreja, mas pelas nossas atitudes, priorizando outras coisas, e nós estamos no dia da live de prioridades, né? Quando nós priorizamos outras coisas, nós estamos abandonando a Deus. Quando nós deixamos de priorizar Deus e priorizamos outras coisas, nós estamos abandonando Deus, mesmo que seja aos poucos, mas isso vai acontecendo. E quando nós queremos suprir as nossas vidas com outras fontes de água, é o que esse texto se refere. Vocês construíram cisternas, mas cisternas rachadas. Você pode ficar enchendo de coisa, enchendo de água, só que a água vai vazar. Não retém a água. Então não adianta você ficar buscando em outras coisas, não adianta você ficar buscando em outros lugares. Por quê? Porque isso nunca vai te suprir. Isso nunca vai suprir a sua vida. Por quê? Conforme você for colocando, conforme você for abastecendo, você vai perdendo. Porque só quem é a fonte de água viva
mantém a água sempre na sua vida. Só Deus faz com que você nunca mais tenha sede. Agora, quando você procura suprir a sua sede em outras coisas, em outras áreas, você percebe que você nunca está satisfeito. Você percebe que você está sempre com sede. Por quê? Porque é uma cisterna rachada. Você enche, você vai tentando encher, você vai tentando ser feliz, você vai tentando se satisfazer, mas você nunca vai. Porque a água que você está jogando dentro de você, ela está vazando fora. Do jeito que você põe, ela vaza fora. É temporário, né? É temporário, vai embora. Bom, essa foi a primeira percepção de Jeremias. Aí nós temos a segunda, que está lá no capítulo 25. Capítulo 25 de Jeremias, dos versículos 6 ao versículo 9, que diz assim. Jeremias, capítulo 25, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Aquilo que nós estamos falando, né? Aqui a mensagem está sendo pregada, mas será que a mensagem está sendo ouvida? Né? Existe assim essa diferença. Versículo 7, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras das suas mãos para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não me escutaram, não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, eu os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Né? Então aqui a segunda, vou chamar de a segunda percepção de Jeremias, a segunda que eu estou colocando, né? Tem várias no livro de Jeremias, mas essas duas que eu queria chamar mais a atenção. A primeira lá do capítulo 2, que fala a respeito do abandono do povo, né? Em que o povo abandonou o Senhor e estava procurando se suprir de outras coisas. E ali o profeta, o Senhor, através do profeta, está chamando a atenção do povo, dizendo: vocês estão procurando se suprir de outras coisas, isso não adianta. É como se vocês estivessem construindo cisternas rachadas. Tudo isso vai por água abaixo, né? Como o próprio ditado diz. Bom, se a gente pegar então a história, a gente vai ver que isso que a gente acabou de ler no capítulo 25, que é Deus prometendo que os exércitos do norte viriam atacar a Israel, né, o país, a nação, e veio de fato, veio primeiro, atacou o reino do norte, depois veio, atacou Judá também, o reino do sul. E assim como foi falado ali no capítulo 25, veio Nabucodonosor e subjugou Judá, atacou, destruiu tudo e ainda os levou exilados. Lá no exílio, o povo então começou a dizer: Senhor, vem nos salvar, nós somos o teu povo. Não, Deus certamente nos salvará. E ali começaram então a aparecer os falsos profetas, que começaram a dizer: não, o Senhor vai vir com espada forte, vai acabar com o inimigo e vai nos levar de volta e vai nos dar a vitória, né? Não sei se vocês conseguem aí perceber meras semelhanças com os dias atuais, né? Basta vir uma crise, basta vir uma dificuldade, começam a aparecer os falsos profetas dizendo: Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória, e vai nos tirar e nós vamos dar glória a Deus e cantar a vitória e tudo mais. Bom, mas será que eles estão observando aquilo que Deus está direcionando? Será que estão observando? Eu fico me perguntando, e não sei se você já também já não se perguntou, né?
Quando começou essa pandemia, muitos começaram a dizer, não porque agora a igreja vai orar, a igreja vai se pôr de joelho e vocês vão ver que Deus vai transformar tudo isso. Bom, eu não duvido que Deus faça isso, que Deus possa fazer isso. Mas o fato é que os prazos que foram dados, né, pelos profetas e profetisas no começo da pandemia não se cumpriram. E hoje nós estamos vivendo uma onda maior do que a anterior. Será que não está de fato na hora de nós procurarmos a orientação de Deus e dizer, Deus, o que o Senhor está mandando a gente fazer? O que o Senhor quer que a gente faça? Aqui na situação de Israel, se a gente for para o capítulo 29, vai lá comigo no capítulo 29, a gente vai ver uma carta escrita por Jeremias, né, ditada por Deus, e Deus ditou para Jeremias essa carta, que era uma carta endereçada para o povo exilado lá na Babilônia. Jeremias ainda era o profeta, né, que não foi exilado. Jeremias ainda era o profeta e recebeu de Deus essa instrução, e ele escreveu então e falou, vai lá e entrega para o povo que está exilado. Essa é a palavra do Senhor para o povo que está lá exilado. Lá no exílio, o povo estava ouvindo os falsos profetas. Lá no exílio, eles estavam dando ouvido aos falsos profetas. O que o falso profeta faz, gente? Existe uma lógica para todo falso profeta e falsa profetisa, né? Existe uma lógica para eles. A lógica é dizer aquilo que o povo quer ouvir, engrandecer o povo e diminuir Deus. Mas quando eu ouço assim, pastor, eles estão dizendo que Deus é maravilhoso, grande, forte, poderoso e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Bom, mas se você parar para pensar, isso não é uma forma de engrandecer Deus, isso é uma forma de diminuir Deus. Para pensar comigo, tá? Muitos, os profetas, as profetisas da prosperidade, né, e da libertação, que vão dizer assim, que Deus faz isso, Deus vai fazer aquilo por você, e isso vai acontecer, e é só vitória, é só vitória, é só vitória. Parece que estão engrandecendo Deus, mas na verdade eles estão dizendo que Deus vai fazer as coisas para você e por você. Como se você fosse grande e Deus fosse seu servo. Se a gente observar de verdade, isso não é uma forma de engrandecer Deus, isso é uma forma de diminuir Deus. Porque estão dizendo que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aos nossos olhos, muitas vezes, parece que é dizer que Deus é grande, forte, todo-poderoso. Mas, na verdade, estão dizendo assim, Deus está aqui para te servir. Deus está aqui para fazer para você. Isso não é uma forma de engrandecer Deus. Isso é uma forma de diminuir Deus. E aí a gente tem que começar a se perguntar uma coisa. Será que o que nós estamos vivendo hoje não se assemelha com o que eles estavam vivendo nesse período? Será que não se assemelha? Porque se a gente observar aqui no capítulo 29, onde nós chegamos, e nós vamos começar a carta no versículo 4, o versículo 4, quando ele começou a ser lido, quando essa carta começou a ser lida lá no exílio, na Babilônia, o povo já ficou louco. Por quê? Porque o que o povo escutava dos falsos profetas e profetisas era que Deus iria salvar eles, Deus iria chegar lá, destruir o inimigo e salvar eles. Porque eles, sendo povo de Deus, jamais poderiam passar por aflição, por dificuldade. Que é muito que está sendo pregado hoje em dia também, né? É muito que é pregado hoje em dia. Porém, a carta começa dessa seguinte forma. Olha o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Presta atenção. Por que eu disse que no começo dessa carta já causou muita discórdia entre o povo? Porque Deus já começa a carta dizendo, fui eu que botei vocês aí. Aqui, irmãos, nós não estamos falando nem de uma ação permissiva de Deus, né? Porque a gente acredita que nós acreditamos que Deus muitas vezes permite que nós passamos por certas situações. Né, que não foi Ele que nos colocou, mas Deus permite que a gente passe, porque Ele tem um propósito.
né? Deus é soberano, ele tem um propósito, para tudo ele tem um propósito. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente passe por situações. Aqui, nesse caso, não é uma permissão. Aqui Deus está deixando claro que foi Ele que fez isso acontecer. E a gente, voltando lá para o capítulo 25, a gente vai lembrar que Jeremias já tinha falado para eles. Ou vocês voltam a obedecer ao Senhor, ou vocês voltam a se render ao Senhor, ou isso vai acontecer. Deus vai mandar esses exércitos aqui e vão destruir tudo aqui. E foi o que aconteceu. E aqui no capítulo 29, na verdade, não deveria ser novidade para ninguém. Porque Deus já tinha dito antes que ele ia fazer. E aqui ele só está confirmando que foi ele que fez. Novamente eu vou dizer, eu não estou dizendo que a pandemia foi mandada por Deus. Mas uma coisa é fato, ele permitiu e está permitindo que a gente passe por ela. Ele está permitindo que nós passemos por essa crise. E a crise não cessou, como muitos disseram que ia cessar. E aqui para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, o sentimento foi o mesmo. Porque eles entraram numa crise e foi prometido para eles, por falsos profetas, que essa crise ia acabar rápida. Ia acabar rápido. Que Deus ia vir e ia livrar eles dessa crise, a crise ia acabar rápido e que eles iam sair cantando vitória, todos cheios de orgulho, né? Mas o fato é que não era isso que ia acontecer. E Deus já estava dizendo aqui, não é isso que vai acontecer. Bom, mas o que isso nos ensina hoje? Aprendendo com esse povo, o povo de Jerusalém, desse período aqui do exílio. O que isso nos ensina hoje? Quando Deus diz assim, fui eu que te coloquei, ou na nossa vida aqui hoje, eu estou permitindo que vocês passem por isso, já tem uma coisa aqui para nós aprendermos, que Deus é soberano. Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele tinha o controle de todas as coisas aqui, no período do exílio. Ele tinha o controle de tudo. E ele mandou ali a sua palavra, através de uma carta escrita pelo profeta Jeremias. Ele mandou ali para o povo dizendo, eu tenho o controle de todas as coisas. E o que eu vou fazer é diferente do que vocês estão pensando. Não vai ser do jeito que vocês estão pensando. Vocês não vão sair daí agora. Vocês vão ficar aí 70 anos. Vocês vão ficar aí 70 anos. Vocês não vão sair daí agora. Eu não vou chegar aí, acabar com o inimigo e fazer vocês voltarem. Vocês foram avisados que passariam por isso. Se vocês não largassem o pecado. Se vocês não largassem as práticas de pecado que vocês estavam cometendo. Vocês foram avisados. Vocês não largaram. E pelo contrário, vocês me abandonaram. Então agora, vocês vão ter que passar por isso. E por todo o tempo que eu determinei. São 70 anos para vocês. Daqui 70 anos eu tiro vocês daí. Até que essa geração passe e uma nova geração volte. 70 anos naquele período era uma geração. Até que essa geração passe e uma nova geração nasça, e essa geração vai voltar. Essa geração vai voltar aprendendo que eu sou soberano. Aprendendo que sou eu que faço. Aprendendo que sou eu que tenho o controle das coisas. Aprendendo que eu sou o Senhor. E não aceito que ninguém e nada assuma o meu lugar. Nada e nem ninguém. Esse primeiro versículo da carta já nos ensina isso. A soberania de Deus. Deus tem o controle de tudo. Bom, isso nos traz um alívio de sabermos que apesar de tudo estar meio bagunçado, de tudo estar nos assustando, a quantidade de pessoas sendo contaminadas, a quantidade de pessoas morrendo, que está sendo muito maior agora do que foi lá atrás, né? E ainda mais tantos outros problemas que vêm acontecendo decorrentes da pandemia, né? Crises financeiras e tudo mais,
que vem acontecendo em decorrência da pandemia, apesar de tudo isso, nós temos esse alívio de sabermos que Deus tem o controle de tudo. Porém, nós também temos que nos atentar. A questão de nós entendermos que Deus é soberano e que Ele está sob o controle de tudo, é para nós um alívio se nós estamos no caminho dele. Entendeu? É um alívio se nós estamos no caminho dele. Porque daí a gente se enquadra lá no texto de Isaías, que foi o que eu comecei, o primeiro que eu comecei, a gente se enquadra naquele povo que vai ser suprido por Deus, vai ser cuidado por Deus e que vai morar com Deus na rocha. O que nós lemos lá do texto de Isaías. Então, é uma tranquilidade se nós estamos no caminho de Deus. Agora, se não estamos, aí é uma questão de alerta. Aí é uma questão de alerta. Porque eu pensar, Deus está sob o controle de tudo. Deus é soberano. Espera aí, deixa eu ver se eu estou direito. Deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Se eu tiver, ok, fico tranquilo, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim, vai me guardar durante todo esse período. Mesmo que esse guardar seja me levar para junto dele, mas vai me guardar. Agora, se eu não estou, aí é um alerta. Aí é um alerta para que eu venha de fato me cuidar. Bom, então, primeiro ponto é entender que Deus é soberano. O segundo ponto é entender que, como eu disse, a pandemia ela é real, é um fato, ela existe. A crise é real, ela existe. Então o que eu vou fazer? Bom, eu não posso me acomodar, eu não posso me desesperar. Então eu preciso o quê? Eu preciso me adaptar. Eu preciso me adaptar. Né? Então eu não posso entrar em desespero porque eu sei que Deus está comigo. Mas eu também não posso me acomodar porque Deus me deu um chamado, Deus me deu um propósito e ele não apertou o pause por causa da pandemia. Deus não disse assim, olha, durante a pandemia eu cliquei aqui em pause no propósito que eu coloquei para sua vida, no chamado que eu coloquei para sua vida. Não, Deus não apertou o pause. O propósito que Deus tem para nossa vida continua. O chamado que Deus tem para nossa vida continua. Ah, mas como é que eu vou fazer com essa pandemia? Se adapte. É hora de se adaptar. É hora de se adaptar. Enquanto o povo não era exilado, Jeremias pregava ali na cara do povo. Pregava ali, chamava o povo para a igreja. Vem cá, vamos ouvir a palavra. No momento que o povo foi exilado, como que Jeremias falou aqui com o povo no capítulo 29? Ele escreveu e mandou uma carta. Vamos dizer assim, não dava mais para ser presencial. Então ele mandou uma carta, era o jeito que dava. Não tinha Facebook na época, né? Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nem energia elétrica, nem equipamento nenhum, né? Então como que Jeremias se adaptou? Ele escreveu uma carta e enviou. Mas eu imagino Jeremias preocupado, porque ele falou, se eles não me escutavam, nem me vendo, imagina se vão me escutar por uma carta, né? Mas olha que coisa incrível. Eles escutaram. Mas vamos voltar aqui às orientações, né? Bom, como eu disse para vocês, primeiro, a gente precisa entender que Deus é soberano. Segundo, a gente precisa se adaptar, porque Deus não pausou o seu projeto. Deus não pausou o chamado que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Ele não pausou o propósito que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Então a gente precisa continuar. A gente precisa continuar. Versículo 5 a versículo 7 diz assim: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os seus filhos, para os filhos de vocês, e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Bom, Deus disse para eles o que eu estou dizendo para vocês. Ele disse assim, olha, vocês estão exilados, a realidade é essa, o fato é esse. Então, adaptem-se. Se adaptem.
não parem de viver. Vocês pararam de casar. Vocês pararam de casar os seus filhos. Vocês pararam de ter filhos. Vocês não podem parar. É para vocês crescerem em número e não diminuírem. Ou seja, em outras palavras, não é para vocês pararem de viver. É para vocês continuarem vivendo, é para vocês continuarem crescendo. Ah, mas como aqui, exilado na Babilônia, não sei o quê. Adaptem-se. Se adaptem. Vocês têm como se adaptar. Procurem formas. Procurem formas. Trabalhem. Vocês vão conseguir. Continuem. Em outras palavras, continuem. Vocês vão conseguir. Vocês só precisam se adaptar. Traduzindo, né? Nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos procurar formas de continuar vivendo, de continuar fazendo as coisas e de continuar servindo ao Senhor com aquilo que Ele nos deu, com o chamado que Ele nos deu, com o propósito que Ele nos deu. Nós precisamos nos adaptar e nós precisamos continuar fazendo. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor, precisamos continuar trabalhando ao Senhor. Então, precisamos entender que o Senhor é soberano e nós precisamos nos adaptar e continuar servindo, continuar trabalhando. E aí nós precisamos então discernir as coisas, né? É o terceiro ponto, nós precisamos discernir a diferença entre as coisas. Versículo 8, versículo 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos falsos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então a gente precisa discernir, a gente precisa separar, saber a diferença entre sonho e realidade. A gente precisa saber a diferença. Olha aqui que a palavra diz, né? A gente fala tanto isso hoje em dia, mas isso já acontecia naquela época. Ele diz ali, ó, os sonhadores, eles sonham segundo o desejo de vocês, né? O que a gente fala? Você quer identificar um falso profeta, uma falsa profetisa? Perceba se está falando aquilo que você quer ouvir. É exatamente o que a Bíblia acabou de nos dizer aqui. Eles dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. E isso acaba enganando as pessoas, porque vamos ser honestos. Uma das coisas que as pessoas mais querem, infelizmente, é serem iludidas. Por mais que as pessoas digam, não, eu não quero ser iludido, eu quero a verdade, mas as pessoas se agradam muito mais quando são iludidas do que quando ouvem a verdade. Você quer afastar as pessoas da sua vida? Só diga a verdade. O que a própria palavra de Deus diz? Que muitos no fim dos tempos abandonariam a fé, sairiam das igrejas. Por quê? Se aquela igreja, presta atenção, sairiam de qualquer igreja, de todas as igrejas? Não. Sairiam e abandonariam as igrejas que pregam a sã doutrina. O que é sã doutrina? Que pregam a verdade bíblica. Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. A grande verdade é que as pessoas querem ser iludidas. Por mais que elas digam que não, mas elas acabam, muitas vezes, sendo atraídas por quem as ilude, por quem diz a elas aquilo que, na verdade, é o que elas querem ouvir. Se nós queremos continuar nos caminhos de Deus, se nós queremos, como Isaías disse, de fato, estarmos dentro do propósito de Deus, nós temos que nos ater à verdade. A verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Amém? Terceiro ponto para a gente finalizar, para a gente encerrar aqui. Versículo 10. Aqui o versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Ou seja, quando isso vai acabar, pastor? Vai acabar quando Deus determinou que vai acabar. E nós vamos saber quando isso acontecer. Nós vamos saber quando isso acontecer, porque assim como ele fez no passado,
Deus ele continua fazendo. Ele não mudou. Deus não mudou. O mesmo Deus de sempre, do passado, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Deus não muda e a sua palavra também não muda. A própria Bíblia diz, né? Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não passa, não passará. Amém? Versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aquilo que Deus permite que nós passemos, Ele permite porque Ele quer o nosso bem e não o nosso mal. Ele nos quer de volta aos seus pés, Ele nos quer de volta no seu caminho. O que Ele faz para o nosso bem. O que Ele faz é porque Ele nos ama e Ele quer de fato que nós estejamos bem. O que Deus espera de nós de fato agora? É o versículo 12 até o versículo 14. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém? O que o Senhor espera de nós, de cada um de nós, é que nós o busquemos de todo o coração. É que nós de fato o busquemos de todo o nosso coração, da forma que dá para a gente fazer. E se a gente não está conseguindo de um jeito, que façamos de outro jeito, que nós possamos nos adaptar e possamos fazer assim como o Senhor quer e assim como o Senhor nos orienta. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Feche os teus olhos, vamos orar.